porque diz aí, crimes, os crimes cometidos pelos filhos de Eli. Irmãos, eu vou fazer a leitura aqui do primeiro verso e eu queria chamar a sua atenção para uma conotação, para uma palavra que vai ser dita aqui. Olha o que a Bíblia diz no versículo 12, olha o que a Bíblia diz aí, acompanhe comigo. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quem? E na sua tradução aí, irmã, diz o quê? A minha visão é Belial. Olha porque eu pedi a atenção de vocês. Já na Bíblia da irmã Edna, diz Belial, como está na minha. Já na Bíblia da irmã diz o quê? Maligno. Filhos do maligno. Só que quando eu fui pesquisar desde no Google, sabe o que está escrito lá? Filho de Belial quer dizer? Belial era um demônio da mitologia grega. A Bíblia está comparando os filhos de Eli com os filhos dos demônios, com os filhos de Satanás. Percebe a gravidade, irmão, do que estava acontecendo? Quem eram os filhos de Eli? Eram sacerdotes, porque ele era sacerdote. Os filhos dele automaticamente eram sacerdotes. Nós somos cristãos. Quem são os nossos filhos? Cristãos também. E que espécie de cristão nós estamos formando na nossa casa? John, eu estava saindo de casa, eu cheguei da verdade, correndo, abafado. E aí quando eu cheguei, eu disse, filha, agora eu estou com meio rápido, eu estou com pressa, que eu vou pregar em tal lugar, nem lembro onde foi que eu ia pregar, você vai pregar em algum lugar, e eu ia saindo rápido. Aí quando comigo eu estou saindo rápido, minha filha me chamou, papai, eu disse, não filha, depois a gente conversa que eu estou atrasada. Ela, mas você está saindo sem orar. Sabe por que ela me cobrou que eu estava saindo sem orar? Porque eu ensinei para ela, filha, todas as vezes que nós saímos, nós temos que orar pedindo a papai do céu que nos proteja, que nos guarde. Então nós precisamos ensinar valores para os nossos filhos. Ela sabe a importância da oração, que é a comunhão com Deus. Nós precisamos, irmãos, ensinar para os nossos filhos o valor, irmão, de termos comunhão diária com o Senhor. Nós muitas vezes somos reflexos, irmãos, para os nossos filhos. E qual é o reflexo que os nossos filhos que olharam para nós e têm visto em nós? Reflexo de verdadeiros adoradores? Ou será que os nossos filhos têm olhado para nós e têm dito, na teoria é bom, meu pai e minha mãe na teoria é um bom cristão, mas será que na prática também continua sendo? Porque teoricamente, irmãos, é bom, mas e aí na prática, irmãos? Nós continuarmos sendo fiel a Deus quando nós passamos por provação, por luta, quando passamos por dificuldade. Nesse primeiro verso aqui, no verso 12, irmãos, nós já vimos aqui a gravidade da história dos filhos de Eli. Porque em uma tradução diz filho do inimigo, na outra diz filho de Belial. E quando eu vou pesquisar no Google Maps, lá diz que Belial era um demônio. Então a Bíblia está comparando os filhos do sacerdote com os filhos dos demônios. Tinha uma irmã, uma saudosa irmã, na igreja do IAPI. Ela tinha problemas psicológicos. E ela e o meu pai um dia tiveram um desentendimento. Porque pense em um menino traquino na igreja, era eu. Pense em um menino traquino na igreja, era eu. E um dia ela me chamou e disse que eu era filho do demônio. E disse que eu não valia nada. Houve um desentendimento muito grande. O pastor precisou vir de outra igreja para poder se reunir com eles. Porque o desentendimento foi sério, meu pai e essa irmã. Mas eu entendo a irmã, porque ela estava olhando ali um momento, mas ela não estava olhando com os olhos espirituais no que eu poderia me tornar. Muitas vezes nós olhamos para o filho do irmão porque é um pouco mais agitado, e aí quando ele aquele menino é demoniado. Não, mas eu vejo pelos olhos da fé aquele menino sendo um instrumento nas mãos de Deus. Eu vou orar para que os filhos de Leite, os filhos dela, as filhas dela, sejam um instrumento nas mãos do Senhor, sejam os que vão continuar essa obra aqui na igreja do Calafate. Eu tenho que olhar para os filhos de Camila, olhando com os olhos espirituais, dizendo, olha, esses meninos ainda vão trazer muitas pessoas para servir ao Senhor aqui na igreja do Calafate. Nós temos que olhar, irmãos, com um olhar espiritual.
não se importavam com quem? Mesmo sendo sacerdote. A Bíblia diz o que aí? Que eles não se importavam com o Senhor. E no versículo de número 13, a Bíblia diz assim, ó: pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando se cozendo carne, com um garfo de 3 dentes na mão. Ele metia no caldeirão, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel, ali em Siló. Esse era o costume deles, irmãos. Pegavam o que não lhe pertencia, as ofertas que as pessoas levavam para o templo, para Deus, eles também tomavam para si. Esses eram os costumes dos filhos de Eli. Continuando a leitura do texto, irmãos, como o tempo não nos espera, eu quero ler com vocês, irmãos, a repreensão de Eli aos seus filhos. Porque aqui eu não vou nem entrar no contexto aqui, irmão, da história de Samuel, porque nesse meio tempo Samuel esteve ali com Eli. E você olha a diferença. Quem era Samuel? Samuel era filho de um sacerdote? Não, era filho de Ana, uma mulher aflita, com o coração contrito, abatido, mas que ali no seu desespero, o que foi que ela fez? Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Não vou nem entrar aqui nesse mérito, nesse conceito. E ela, de fato, quando ela gera o filho ali, ela entrega para Deus. Ela diz: Deus, quando ele diz mamar, hoje normalmente a minha filha mamou até quase 3 anos, porque a mãe deixou. Se dependesse de mim, eu tinha tirado antes. Mas o costume hoje, normalmente, o menino mama até, no máximo, vamos dizer, 1 ano, né? No máximo até 1 ano. Só que na cultura daquela época aqui, dá-se a entender que era 3 anos. Contextualizando, dá-se a entender que era até 3 anos. Aí o que a Criana faz? Entrega Samuel ao sacerdote. E aí eu vejo a diferença. Os filhos de Eli, que eram filhos de sacerdote, que eram também sacerdotes, Deus não falava com eles. Mas aí Deus vai e fala com um menino chamado Samuel. E quando fala, ele levanta, não entende que é Deus que está falando, corre para o sacerdote: Eli, o senhor está falando comigo, meu senhor? Ele: não, pode voltar comigo. 3 vezes acontece. Só que quando acontece a segunda vez, aí é que está o X da questão. E o interessante, quando acontece a segunda vez, Eli já percebe e diz: olha, se te chamar a terceira vez, fala, diga, fala, meu senhor, que o teu servo ouve. Porque Eli já sabia, Deus está falando com Samuel, Deus está falando comigo, Deus está falando com os meus filhos. Se hoje nós não ouvimos a voz de Deus, se hoje nós não nos atentamos para a voz de Deus, precisamos entender que tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia diz que Deus se revela para os seus, irmãos. A Bíblia diz que Deus fala com os seus. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. A Bíblia diz isso, irmãos. E aí Deus fala com Samuel. Aí quando acontece a terceira vez, no outro dia Samuel Eli pergunta logo: Samuel, foi o que Deus falou com você? Me continua, não escuta nada, não pode dizer. Mas aí eu quero deixar aqui a história de Samuel de lado e quero voltar para a história de Eli, porque eu já quero trazer ela para o final, para nós finalizarmos a mensagem desta noite. Sabe por quê? Porque a lição está na história de Eli. Até na hora de repreender, irmãos, olha o que ele fala com os filhos. Aí mesmo em 2 Samuel capítulo 2, só que nós vamos ler agora o verso 22. Verso 22. Olha o que diz aí no versículo 22. Diz assim, depois que nós lemos, né, o verso 12 e 13, que fala lá sobre o costume deles, a Bíblia fala no verso 22: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. O versículo 23 diz: e disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau proceder. Eu quero dar uma pausa aqui na leitura para poder destacar, irmãos. Observe o que ele diz: constantemente, ou seja, ele sempre estava ouvindo os erros que os seus filhos cometiam.
E ele não tomava posição. Todas as vezes que, até quando eu lembro eu dou risada, todas as vezes que minha mãe dizia assim, ó filhos, ó, pata de galinha não mata pinto, eu já sabia que eu ia tomar uma surra. Sabe o que ela queria dizer com isso? Que ia me bater, mas ela queria me corrigir. Alguns anos atrás, eu dei testemunho na igreja de IAPI, meu pai chorou. E eu me aproximei dele e agradeci a ele por cada surra que eu tomei. Não foram poucas, eu apanhei bastante, irmão. Apanhei bastante. Meu pai me amarrou no pé da mesa com corrente. Eu apanhei de fio, de cinto, de mangueira de fogão. Mas tudo isso porque o meu pai queria me exemplar. Não estava me exemplando da forma correta, mas a intenção dele era melhor. E hoje eu agradeço ao meu pai. Eu agradeço ao meu pai pelo cuidado que ele tinha comigo. Mesmo que não tenha sido da forma correta, mesmo que não tenha sido o melhor. Mas eu agradeço, sabe por quê? Porque hoje eu entendi. Hoje eu entendo que meu pai viu o meu melhor. Ele queria que eu fosse um cidadão de bem. Eu agradeci a ele. E nós choramos ali, conversamos. E eu agradeci a ele por tudo que ele fez. O meu pai não desistiu de mim. Eu saí 7 da manhã para ir para a escola. Fiquei o dia todo na praia. Os gringos lá tomando água de coco. Eu parti o coco, comi o coco. O dia todo na praia. Aí quando eu chego, eu com minha cara mais lavada em casa. Todo mundo gritando: rapaz, seu pai está morrendo te procurando. Vou correndo para casa. Quando eu chego em casa, tomei uma surra que eu nunca esqueci. Fiquei com o meu corpo todo marcado. Mas eu, irmãos, eu hoje entendo que o meu pai estava me exemplando para que eu fosse um bom cidadão. Irmão, nós não podemos espancar os nossos filhos, mas nós precisamos dar limite aos nossos filhos. A minha filha tem 8 anos, a caçula, que mora comigo. Eu disse para ela: filha, papai já te prometeu te bater quantas vezes? Ah, papai, não bocado de vez. Eu disse: a próxima papai vai te bater, sabe para quê? Para que você entenda que quando o papai falar, o papai vai cumprir. E que quando você errar, você vai sofrer a penalidade do seu erro. Sabe o que eu ensino para os meus filhos? Até o mais velho de 24 anos, eu digo: gente, ó, se você errar e você assumir o seu erro, talvez você não seja punido. Mas se você mentir, vai apanhar 2 vezes, primeiro porque errou, depois porque mentiu. Aí a minha mãe diz, sabe o quê? Rapaz, essa menina é a mesma coisa de você, a pequena, né? Eu disse: por quê? A mãe reclamou com ela aqui: você fez isso, cara? E ela, igual a mim, eu não mentia para minha mãe. Eu também não dizia que era mentira, também não dizia: eu fiz, cara minha. E ela sempre fez caso Augusto. E a porrada comia. A minha filha a mesma coisa. Porque eu estou ensinando a ela. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que tem consequências as nossas ações. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que se afastarem do caminho do Senhor, que se viverem uma vida desregrada, uma vida longe dos caminhos do Senhor, quando Jesus voltar, o que vai ter para cada um daqueles que se afastaram do Senhor e que viveram longe dos caminhos do Senhor, a Bíblia promete, é a segunda morte, com fogo e enxofre. Será que é isso que nós queremos para os nossos filhos? Será que é isso que eu quero? Pela misericórdia de Deus me dar a bênção da salvação e eu subir com Cristo e ver a minha família ficar aqui? Eu preciso trabalhar, eu preciso lutar, eu preciso me esforçar para que a minha família esteja caminhando comigo rumo à Canaã celestial. Nós precisamos caminhar, nós precisamos ter a sensação de que nós estamos conduzindo os nossos filhos, a nossa família, para um dia estarmos com o Senhor lá no céu. Se eles ficarem homens e mulheres e decidirem não mais quererem seguir esse caminho, a sua parte você fez. Continue orando, continue intercedendo, orientando, para que eles possam tomar a decisão de voltar, para que eles possam tomar a decisão de aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Nós precisamos, irmãos, nós precisamos a cada dia, a cada momento, entender que nós precisamos instruir os nossos filhos, instruir a nossa família. O alimento diário da família, que é o culto, talvez se não puder ter o culto matutino, mas o culto vespertino, nós não podemos deixar de ter os momentos de adoração ao Senhor em família, porque o pessoal nós temos, a todo tempo eu estou mandando mensagens, eu estou me alimentando, estudando a lição, mas é a minha família. Eu preciso a cada dia entender que Jesus em breve vai voltar, e quando Jesus voltar, Ele vai me pedir conta da minha família que Ele me deu, para que eu pudesse conduzir até os caminhos dele. Nós precisamos entender isso.
eu quero ler com os irmãos o versículo 27 e depois o versículo 30 para nós finalizarmos a mensagem de hoje. O versículo 27 do capítulo 2 diz assim, irmãos, ó. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, quem achou diz amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, a cara de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Olha o que ele está dizendo. Está lembrando a ele. Você lembra que quando eu me apresentei a você, a casa do seu pai, vocês ainda estavam lá escravizados no Egito? Agora a Bíblia diz no verso 30. A Bíblia diz assim, ó: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim como irmãos? Perpetuamente. Perpetuamente quer dizer para sempre. Deus havia prometido para mim, dizendo: olha, você, a tua casa, a tua família vão ser sacerdotes diante de mim, vocês irão ministrar diante de mim perpetuamente, ou seja, para sempre. Mas sabe o que acontece? Os filhos de Eli se desviam. Eli deixa de seguir as instruções do Senhor, e a Bíblia diz que Deus revoga. A Bíblia diz que Deus entrega uma profecia para eles através do seu servo. A Bíblia continua dizendo, vou ler novamente: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade dissera eu, que a tua casa, a casa de teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, Deus disse que vai fazer o que, irmãos? Honrarei. Porém, os que me desprezam, Deus disse o que é, irmãos? A Bíblia diz que os que honram, Deus vai fazer o quê? Ele vai honrar. E a Bíblia diz que os que desonram, Deus promete que vai ser desmerecido. Sabe o que eu entendo com isso? Que a promessa de Deus é que se nós continuarmos caminhando uma vida de consagração diante do Senhor, Ele promete que vai nos preservar naquele grande dia para irmos com Ele morar na cidade santa. Mas se a nossa caminhada, por algum motivo, se desviar dos propósitos do Senhor, nós não entraremos no reino celestial. Eu quero finalizar contando uma história. Eu acredito que eu já contei essa história aqui. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Essa história aconteceu ali na igreja de Paulo da Lima, onde eu tive a oportunidade de conhecer ali pessoas especiais. Eu fui pregar na igreja de Canabrava. Foi um dia de bichóis. E eu preguei naquele dia em 4 igrejas. Preguei na igreja de Canabrava. Em seguida, eu saí de Canabrava, preguei em Paulo da Lima. De Paulo da Lima, preguei aqui na igreja de São Martins. E 5 horas da tarde eu fui encerrar o bichóis lá em São João do Cabrito. Mas o testemunho aconteceu na igreja de Paulo da Lima. Quando eu saí de Canabrava, que eu vim para Paulo da Lima, eu cheguei ali por volta de 1 da tarde. E o meu horário era de 1 a 1h30. E depois eu teria que vir para São Martinho. Quando eu terminei de pregar, eu preguei, testemunhei na igreja de Paulo da Lima. Quando eu ia sair, não sei quantos conhecem a igreja de Paulo da Lima, ela fica no primeiro andar. Quando você sai da igreja, você tem que descer a escadaria para sair da igreja. Quando eu ia descer naquelas escadarias, um garoto, ele puxou o meu paletó. E quando ele puxou o meu paletó, ele me perguntou: pastor, eu posso te fazer um pedido? Eu estava com um pouco de pressa, porque eu teria muitos compromissos. E eu dei atenção àquele garoto e ele me pediu que orasse pelo pai dele. Sabe qual era o pedido daquele garoto? Que o pai dele fosse para a igreja com ele. Ele disse: pastor, todas as vezes que eu chamo meu pai para ir para a igreja comigo, ele está muito bêbado e ele não vem para a igreja comigo. O meu sonho, o meu desejo era ver o meu pai indo para a igreja comigo. E naquele dia, eu me recordo que eu perguntei o nome dele, o nome do pai dele, e compartilhei em alguns grupos, que nós temos grupo de evangelistas, grupo de pregadores, e eu compartilhei e pedi aos irmãos que orassem também junto comigo. E nós começamos a orar. Eu vim para a igreja de São Martinho, fui para a igreja de São João do Cabrito, e naquele dia ali eu cumpri a missão, voltei para casa e continuei orando. Passou um período de quase 2 meses, 1 mês e meio, quase 2 meses depois, eu voltei para pregar na igreja de Paulo da Lima no domingo à noite. E quando eu chego na igreja, que eu estou subindo as
escada para entrar na igreja, uma irmã me abraçou. E a irmã me deu um abraço apertado, família. E naquele abraço eu fiquei meio